Manter uma boa higiene bucal não só contribui para uma boa aparência, mas é fundamental no dia a dia das pessoas e impacta não só a região e suas funções, mas todo o organismo. E esse é o tema do quadro Eu Quero Saber de hoje. Para esclarecer as dúvidas de vocês sobre saúde bucal, a gente recebe a cirurgiã dentista, doutora Juliana Sugimoto. Tudo bem, doutora? Oi, Hortência, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vou soltar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos lá. Bora? Primeira pergunta da Paola de Presidente Prudente. Devo passar fio dental antes ou depois da escovação, doutora? Olha, o fio dental sempre antes, porque sempre vai sair um resíduo, né? E aí a gente passando ele antes, escovando depois, a escovação vai tirar o resíduo. Se a gente fizer ao contrário, o resíduo vai permanecer ali. Então sempre antes. Próxima pergunta. Ângela de Dracena, o que causa cárie? A cárie é uma doença, né? Depois da gripe, a segunda maior no mundo e ela é multifatorial, então tem várias causas. Geralmente elas estão associadas, nunca tem só uma isolada. Então pode ser a higienização deficiente, né? Que é o principal, uma dieta alimentar rica em açúcar, carboidratos, que acaba virando açúcar, a genética, pH da saliva, então várias coisas, vários fatores que associados normalmente, nunca isolado assim bem pouco, gera cárie, que ela acontece a desmineralização do dente. Então o dente, o esmalte é a primeira estrutura branca que a gente vê. A cárie vai, quando acontece ela, depois desses fatores associados, vai desmineralizando, perdendo estrutura que causa o buraquinho da cárie, né? Que é o que a gente já enxerga ali no dente. E é importante cuidar nesse momento, exatamente, porque se torna um problema mais grave. Isso, exatamente, porque ela tem vários estágios. Então ela começa, se inicia uma mancha branca, depois ela aumenta na cavitação, depois pode até ficar mais escura, castanhada, marrom, preta, que aí já tá num estágio bem mais avançado, perto até de um canal. Então assim, quanto antes identificou, por isso que é legal até a rotina no dentista periodicamente por conta disso, de identificar o quanto antes. De quanto em quanto tempo um paciente tem que procurar o dentista? Normalmente de 6 em 6 meses, né, o recomendado. Fazer uma limpeza, fazer uma avaliação, ver se está tudo certo. Mas existem alguns casos isolados, por exemplo, alguns pacientes especiais com mal de Parkinson, pacientes com problemas renais que fazem uso de muito remédios, né? Tipo 12 remédios no dia, favorecem o acúmulo de tártaro, de placa bacteriana. Então a gente tem que fazer o acompanhamento mais perto. 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, até você ver que está controlado ou para sempre. Tem pacientes que fazem ali rigorosamente nesse intervalo. Tem mais gente querendo saber? Mirtes de Bauru, o correto é escovar a língua com a escova ou com o raspador? O ideal, existem raspadores, né, para venda no mercado, então o ideal é você fazer o uso desse objeto próprio adequado para isso. Se você não tiver, né, não teve o acesso ainda, não sabia que existia, muita gente nem sabe que existe, usa a escova, mas o ideal, eu falo assim, o importante é usar, né, fazer a higienização da língua, que muita gente esquece, porque fica acumulada ali essa burra lingual, que é bactéria também, né? Então, assim como os dentes, a língua também merece uma atenção especial. E o legal é você investir a questão é bem acessível, então é sempre legal você ter junto ali no seu kit de higiene bucal um raspador lingual. Escovar a língua é um pouquinho complicado. Tem alguma dica? Porque geralmente a gente sente ânsia. Ainda mais na parte da manhã, né? Recomendado mais fazer essa higienização quando acorda, para tirar até toxinas que ficam ali, para começar o dia assim, zerado. Força um pouquinho a língua, que você não é agradável, mas assim, você praticando, conhecendo ali o seu corpo, você sabe mais ou menos até onde colocar, até onde ir, né? Depois vira um hábito também, assim como tudo, vira uma rotina. Próxima pergunta. A Bruna de Presidente Prudente quer saber, pastas que prometem clarear os dentes funcionam? É um assunto assim bem polêmico que está bem alto aí hoje em dia, principalmente a mídia traz muito. Acontece sim uma leve mudança, alteração na cor quando as pessoas usam esse tipo de pasta, carvão ativado e tudo mais. Mas eu associo sempre a uma esfoliação de pele, por exemplo. A gente faz uma esfoliação e remove aquela camada superficial, no dente é isso que acontece. Geralmente essas pastas, elas vêm mais abrasivas, que faz essa esfoliação na superfície do dente. E aí, aparentemente, momentaneamente, clareia o dente. Mas assim, a curto prazo, tipo um dia, depois você já volta à vida normal, alimentação e já escurece de novo. E tem uma observação que a longo prazo, o uso contínuo disso pode ocasionar sérios problemas, perda de estrutura dental e sérios problemas gengivais. Então assim, não é nada legal. Ideal Ideal ressaltar ressaltar. Exatamente. Mais perguntas?
Jaqueline de São José do Rio Preto, colocar bicarbonato de sódio na pasta de dente na hora da escovação funciona para clarear? O bicarbonato, ele entra mais ou menos como um produto abrasivo também, mais ou menos como uma pasta que promete clarear. Então, ele é abrasivo. Você misturando ali, vai aumentar a abrasividade e vai acontecer o que eu acabei de explicar. Vai remover aquela pigmento superficial só, dá uma sensação que clareou, porque limpou, na verdade, aquela superfície ali, esfoliou, né, falando grosseiramente, e você vai ter a sensação que clareou, mas momentaneamente também. Também não deve ser usado sempre. É mais ou menos similares. As pastas que vendem prometendo esse clareamento, o bicarbonato e aquelas pastas de carvão ativado também. São todos abrasivos e a longo prazo podem causar vários prejuízos. Tem mais gente querendo saber. Zilda de Jaú, é verdade que café mancha o dente? É verdade, infelizmente, né? Infelizmente. Porque assim, como todo pigmento, todo corante, ainda mais quem faz muito uso. Tem paciente que chega falando que toma uma garrafa de café no dia. Então, assim, é proporcional, né? Se você toma muito, consome muito vinho, muito açaí, enfim, ou que faz, fuma também, a nicotina também é bem vilã nessa parte. E, infelizmente, pigmenta sim. Mas aí, depois a gente usa uns tratamentos estéticos, como clareamento, e resolve isso. Próxima. Nathalie de Marília, é verdade que não pode escovar os dentes logo após a refeição? É verdade, Hortência. Muita gente não sabe, né? Deve todo mundo ficar surpreso. Porque a gente tem uma saliva, e nossa saliva tem um pH, né? E quando a gente se alimenta, os alimentos, eles desregulam esse pH, vamos dizer assim. Então, o ideal é esperar pelo menos meia hora. Eu sei que a nossa vida é corrida, né? A gente já quer sair escovando. Mas se conseguir pelo menos meia hora, 30 minutos, para esse pH se reorganizar, se normalizar, vamos dizer assim, para aí sim você escovar. Caso você faça isso antes dos 30 minutos, a ciência explica que esse pH, como não está normalizado ainda, pode ocasionar problemas na estrutura dental, né? Enfim, a longo prazo aí nos dentes. Quantas vezes a gente tem que escovar os dentes por dia? Pelo menos 3. Se conseguir mais, beleza também. Mas não precisa ficar, né, 10 vezes. O principal é nos principais horários. De manhã, a hora que acorda, porque a gente passa um período ali com a boca mais fechada, a questão de saliva, acontece durante a noite ali todo o processo de pH, de saliva. Então, de manhã, quando acorda, após o almoço que a gente fala, e à noite antes de dormir. E assim, se você conseguir após umas refeições, os lanches da tarde, da manhã também, pode ser. A Maria Fernanda de Martinópolis quer saber, fui um dentista para fazer uma limpeza e tirar o tártaro, mas ainda ficou em alguns dentes. Isso significa que fui em um profissional ruim? Se ficou visivelmente, por exemplo, você está vendo ali, era para ter saído, teoricamente, era para ter saído tudo 100%, se você está enxergando ali, né? E se for cálculo mesmo, o tártaro, né? Se você vai fazer a limpeza, tem que remover tudo que a limpeza promete remover. Agora, se ficou subgengival, aí você teria que fazer, ir para um especialista, periodontista, para fazer uma raspagem sub, que às vezes precisa até de anestesia. Agora, aí teria que avaliar, né, na verdade, o jeito que tá aí para eu conseguir te passar mais certinho. Wilson de Panorama, qual a diferença entre o fio dental e a fita dental? O formatinho. Eu gosto muito de indicar a fita, é igual eu sempre falo, tendo um ou outro, usa o que tem, não deixa de usar. Mas se você puder escolher na hora de comprar na farmácia, no mercado, eu gosto de indicar muito a fita, porque eu costumo associar assim, ó, o fio é um rolinho, um redondo, tá? E a fita é uma fita achatada. O nosso dente, a lateral onde ele vai passar, ele é reto. Então a fita, ela vai ter mais contato e vai limpar mais, consequentemente. Simplesmente isso, é o mesmo material, às vezes até da mesma marca, e ela oferece esses dois formatos. Exatamente, né? Eu acho que entra melhor ali. Mais uma pergunta? Vinícius de Presidente Prudente, o que pode causar sensibilidade nos dentes? Sobre a sensibilidade, também é uma questão, uma dúvida dos pacientes muito rotineira no consultório, porque, na verdade, a gente sente uma sensibilidade normal, isso quer dizer que seu dente está vivo, está vital. Às vezes, morde um picolé, uma cerveja gelada, a gente sente ali uma sensibilidade. Se for ali naquele momento, tudo bem. É normal, porque o dente tem uma resposta ali daquele gelado, quente, doce, enfim. Agora, se for muito intenso, ou sempre, todo dia, aí já é um alerta e é bom procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Que pode ser, né, o que está perguntando, assim, o que causa sensibilidade. Pode ser retração gengival, uma erosão ácida, várias coisas, o próprio apertamento, bruxismo, que podem causar sensibilidade. Também, sabe, é uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra, então se está frequente, se está intenso, aí já não é normal, é bom procurar um especialista. Próxima pergunta. Adriana de Bauru, mascar chiclete faz mal para os dentes?
Eu costumo dizer que tudo que é em excesso faz mal, ainda mais esses hábitos externos, né? O chiclete, ele tem uma textura ali pegajosa, então se você tem restauração, ele é, assim, vilãozinho para tirar a restauração. Sem contar que dependendo da marca, formulação, tem muito açúcar, né? E aí você todo dia ali mascando uma coisa com alta concentração de açúcar, gera cárie, que é uma das causas. E também a parte de você estar estimulando aquele músculo ali, tem gente que masca o dia todo. Então favorece muito a bruxismo, apertamento, ali, aqueles problemas já que está muito em alta hoje em dia também, né, por outros fatores emocionais e tal, mas pode levar também a causa de bruxismo e apertamento. Tem mais gente querendo saber. Laís de São José do Rio Preto, o dente do siso deve ser sempre extraído? Nem sempre, não necessariamente. Se ele está ali em boa posição, bem posicionado, o paciente está conseguindo higienizar bem, porque ele fica bem no fundo, não tem cárie, não está doendo, não está incomodando e não tem indicação ortodôntica, né? Tá tudo bem, não vai precisar usar aparelho e tal, não precisa tirar. Agora, se ele está mal ali posicionado, favorecendo o acúmulo de alimentos, o paciente não está conseguindo higienizar, está tendo dificuldade, está doendo, enfim, aí a gente indica para tirar sim. Muitas vezes então, precisa arrancar logo quando ele começa a nascer, né? Porque ele já nasce torto, né? Mal posicionado, exatamente. E aí já inflama a gengivinha que fica ali, que é a pericoronarite, e aí então é melhor já tirar. Então depende muito do caso. Perdão. Pode continuar. Não, ou quando tem indicação ortodôntica, né? Que é por conta da movimentação dentária, a gente precisa do espaço aqui. Aí o ortodontista indica remover, só nesses casos. Mais uma? Leila de Presidente Venceslau, como funciona o clareamento? O clareamento, independente do tipo, né? Existe caseiro, de consultório, é um gel, basicamente um gel que a gente fornece. Sendo de consultório, a gente aplica no consultório, o caseiro leva para casa. Ele vai, ao contrário daquelas substâncias abrasivas que só faz esfoliação superficial, ele entra dentro do dente e remove todos os pigmentos. Basicamente é isso, ele entra pelos túbulos dentinários, vários furinhos que microscopicamente a gente vê no dente e remove todo o pigmento, é isso. E dura quanto tempo, em média? O tratamento depende do tipo. Se for o caseiro, até em 3 semanas, 3 vezes, uma vez por semana a gente consegue. O caseiro a gente já leva um tempo maior aí. Tem pergunta na nossa live? O Sérgio perguntou se a água oxigenada ajuda a clarear os dentes. Não, também. E tomar muito cuidado, porque a água oxigenada pode queimar essa sua gengiva aí e ocasionar outros problemas. Entra também nesses produtos aí que muita gente usa, que viu em algum lugar, que clareia o dente. É melhor evitar clarear os dentes somente com um profissional, com esse gel que eu acabei de explicar, supervisionado. Tem a nossa última pergunta, né? João Paulo de Lins, o que devo levar em conta na hora de escolher a escova? Olha, basicamente, cerdas macias ou extras macias, cabeça compacta em relação ao tamanho da boca, né? Geralmente o homem tem uma boca um pouco maior, então pode usar um pouco maior. E cabeça arredondada, sem quina, para não machucar. Então tem que ser essas 3 coisas. Cerdas, o tamanho, né? Tem que ser compatível ao tamanho da sua boca. E sempre arredondada, para não machucar, para ficar mais confortável. Obrigada. De nada.